gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Valquênia, para você que está chegando agora, seja sempre muito bem-vindo. E para você que está aqui nos acompanhando, muito obrigada pela sua presença, tá? Eu trouxe para vocês hoje o americano de crochê Amore, um americano que ficou muito delicado, cheio de corações. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é um prato de sobremesa. Então, aqui, ó, quando a gente utiliza o prato raso, ele vai ficar rente aqui com o coração vai ficar todo à mostra. Ficou no tamanho muito bom, tá? Na minha tensão de pontos, ele ficou de bico a bico com 41 centímetros, tá? Um tamanho ótimo. Cabe qualquer prato raso, mesmo que ele seja daquele maiorzinho, tá? Vou deixar na descrição todos os detalhes, tá? Dos materiais que eu utilizei. E durante o vídeo eu vou explicando também se você precisa fazer alguma alteração, tá? Caso os seus pontos sejam mais larguinhos, tá? Eu utilizei a agulha 3,5 mm, aí você pode usar a 3 mm. Durante o vídeo eu vou explicando tudinho, as mudanças que você pode fazer, tá? Tá bem explicadinho. Espero que gostem da videoaula, do modelo e boa aula para todos. Pessoal, eu estou aqui com o fio Duna, é o que eu vou utilizar para essa videoaula. Ele tem a mesma espessura do fio número 4, tá? É o mesmo tex, então você pode usar qualquer fio da mesma espessura que vai fazer o mesmo resultado, tá? Então, a gente vai iniciar fazendo um anel mágico, deixa uma sobra de fio, segura, passa por cima desses dois dedos e segura. Eu vou utilizar a agulha 3,5 mm. Vem com ela dessa maneira, por baixo do fio da frente, busca de trás, faz um giro, busca o fio do novelo e passa dentro dessa alça. Aqui já está pronto. Vamos puxar essa alcinha aqui para diminuir o tamanho. Fica mais fácil da gente trabalhar. Ajusta essa laçadinha inicial que a gente vai contar como a primeira correntinha. Vamos fazer mais 2 correntes. Ficamos com 3, que vai fazer a vez do primeiro ponto alto. Vamos trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Uma, 2 correntes. Vou ajustar aqui mais um pouco. Vamos trabalhar novamente mais 3 pontos altos. A gente vai fazer aqui dentro desse anel mágico 4 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. 2 correntes. Vamos fazer mais um grupo agora. Dois. Deixa eu refazer esse aqui, ficou muito feio. Dois, 3. Uma, 2 correntes. Agora, o último grupinho. Com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma, 2 correntes. Vamos, ó, ficamos com 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Vamos fechar totalmente esse anel mágico agora. Entra na terceira corrente com ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Daqui, a gente vai subir 2 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. Eu vou fazer somente 2, tá? Se você quiser fazer 3, pode fazer. Eu achei que ficou sobrando um pouco, não gostei do resultado, então vou fazer só 2, tá? Entra aqui de novo e faz mais um ponto alto. No segundo ponto de base, esse do meio, a gente vai entrar aqui e vamos fazer 3 pontos altos nessa base. Os 3 pontos altos juntos. E na última base, 2 pontos altos. Na mesma base. Uma corrente de separação, a gente vai para o próximo grupinho fazer essa repetição. No primeiro ponto de base, 2 pontos altos.
No segundo, 3 pontos altos. E no terceiro, 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Então, essa é a repetição dessa carreira, tá? A gente vai trabalhar na primeira base, dois pontos altos, na segunda, 3 pontos altos, na terceira, 2 pontos altos. Vamos separar os bloquinhos agora com uma correntinha. Fiz aqui a última correntinha, vamos entrar na segunda corrente. Se você fez 3, entra na terceira, com um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Vamos iniciar a próxima carreira fazendo 2 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. Volta no mesmo espaço e faz mais um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto, que ele vai ficar mais apertadinho, tá? Não pode esquecer ele. Um ponto alto, no próximo, um ponto alto. No terceiro ponto de base, a gente vai fazer, desculpa, o quarto, né? A gente vai fazer 3 pontos altos na mesma base. 2, 3. Sempre essa base aqui, onde tem os 3 pontos altos, que a gente fizer junto, a gente vai descer seguindo a mesma sequência que começamos, tá? Então, a gente vai fazer um ponto alto sozinho nessa base, na próxima base, um ponto alto sozinho, na última base, 2 pontos altos juntos, na mesma base. Para separar os blocos, uma corrente. Aqui, vamos repetir isso aqui. Na primeira base, 2 pontos altos. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na seguinte, 3 pontos altos na mesma base. 3 pontos altos. Agora, a gente desce seguindo essa mesma sequência. Um ponto alto para cada ponto de base aqui na sequência. E no último, o aumento. 2 pontos altos. Uma corrente de separação dos blocos. Essa carreira, então, a gente vai fazer na sequência, 2 pontos altos juntos, um ponto alto, na próxima base, um ponto alto, na seguinte, 3 pontos altos juntos. E aqui a gente desce seguindo a mesma sequência. 2 pontos altos na sequência e no último, o aumento. Uma correntinha para separar os blocos. Cheguei aqui no final, vamos entrar na segunda corrente com ponto baixíssimo. Finalizamos a terceira carreira, desculpa. Vamos iniciar a quarta carreira subindo 2 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. Vamos fazer uma sequência de 5 pontos altos. Então, eu já fiz um. Aqui a gente conta como primeiro, né? Um para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5. No próximo ponto de base, a gente vai fazer o grupinho de 3 pontos altos juntos, na mesma base. 2, 3. Agora, a gente desce seguindo essa mesma sequência. Pelos próximos 5 pontos de base, a gente vai fazer um ponto alto para cada base. Três, 4, 5. Vamos separar os bloquinhos com 2 correntinhas agora. Agora, repetição. Uma sequência de 5 pontos altos, um para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5. No próximo, a gente vai fazer o grupinho de 3 pontos altos na mesma base. 1, 2
e o terceiro da mesma base. Vamos fazer a sequência de 5 pontos altos, um para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5. Duas correntes para separar os blocos agora, tá? Então, essa é a sequência da quarta carreira. A gente trabalha agora uma sequência de 5 pontos altos, um para cada ponto de base. Nesse ponto do meio do grupinho, a gente vai fazer outro grupo com 3 pontos altos na mesma base. Desce seguindo a sequência. Duas correntinhas para separar os blocos. Pronto, eu já fiz as duas últimas correntinhas. Vamos entrar aqui na segunda corrente para fechar a carreira. Daqui mesmo, vamos subir duas correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. Vamos fazer uma sequência agora de 5 pontos altos, um para cada ponto de base. 3, 4, 5. No sexto ponto de base, a gente vai fazer um meio ponto alto. Ó, a gente laça, busca o fio do novelo, agora tira tudo junto. Um meio ponto alto. No próximo ponto de base, que é o do meio aqui do grupinho, a gente vai fazer um ponto baixo. Agora, a gente desce seguindo essa mesma sequência. No próximo ponto de base, um meio ponto alto, laça e tira tudo junto, as 3 alças. Agora, uma sequência de 5 pontos altos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ficando um pouquinho emborcadinho mesmo, depois que a gente terminar, a gente puxa e ajusta os pontos, tá? Vamos fazer 1, 2 correntes, vem aqui nessa alcinha de 2 correntinhas, vamos fazer um ponto baixo. Pessoal, essas correntinhas, quem tem um ponto muito largo, é bom até mudar a numeração da agulha, tá? Se o seu ponto é bem frouxinho, faz com a agulha 3 milímetros, tá? E essas correntinhas aqui, você pode alterar caso você vê que tem necessidade. Se o seu ponto é muito larguinho, ficou sobrando muito aqui, ó, fazendo 2 correntes, faz somente uma, ok? Aqui, fizemos um ponto baixo, vamos seguir a sequência, fazendo 2 correntinhas e continuar a repetição. Vou fazer mais uma vez. 5 pontos altos na sequência, um para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5. No próximo, um meio ponto alto. Lá se tira tudo junto. No ponto de base do meio aqui, ó, do grupinho, um ponto baixo. E vamos descer seguindo a sequência, um meio ponto alto, uma sequência de 5 pontos altos, um para cada base. 2, 3, 4, 5. 1, 2 correntes, na alcinha, um ponto baixo. E 2 correntes, e continua a repetição. Então, nessa quinta carreira, ó, a gente já pode ir ajustando à medida que for trabalhando, tá? Nessa carreira, a gente vai fazer uma sequência. Vou começar aqui para vocês verem melhor. Continua subindo as 2 ou 3 correntinhas, se for o seu caso. E vamos fazer uma sequência de 5 pontos altos, um meio ponto alto, um ponto baixo, e desce seguindo essa mesma sequência. Um meio ponto alto, 5 pontos altos, um para cada ponto de base. Para separar os blocos agora, 2 correntes, na alça, um ponto baixo, 2 correntes e continua a repetição. Pronto, agora a gente finaliza na segunda carreira, fazendo um ponto baixíssimo.
Vamos subir 2 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. Vamos no próximo ponto de base. Vamos começar a fazer o ponto alto, a gente não vai finalizar. Laçamos, ficamos com 3 alças, vamos tirar somente de 2. Laça novamente, vai no próximo ponto de base, tira somente de 2 alças. Aqui a gente ficou com 3 pontos altos e 3 alças, vamos fechar tudo junto agora. Vamos fazer essa repetição pelos próximos 3 pontos de base. No primeiro, laça, tira somente de 2 alças. No próximo, tira somente de 2. E no próximo, que é aquele meio ponto alto, tira somente de 2. Então, aqui a gente ficou com 3 alças dos 3 pontos altos e mais uma que já estava na agulha. Agora, a gente tira tudo junto. Puxa aqui um pouquinho para ajustar. Agora, a gente faz 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, a gente vem para esse lado fazendo essa repetição. Nessa carreira, o único ponto de base que a gente não vai utilizar é o ponto baixo, tá? Todos os 6 aqui, a gente vai fazer isso daqui. Vamos fazer 2 grupinhos de 3 pontos altos fechados juntos. Então, vamos laçar, vem nesse meio ponto alto, começa fazendo o ponto alto, tirando só as 2 alças. No próximo ponto de base, um ponto alto, tirando só as 2 primeiras alças. No terceiro também. Ficamos com 4 alças, 3 dos pontos altos e uma que já estava na agulha. Agora, a gente tira tudo junto. Vamos fazer essa mesma repetição aqui pelos próximos 3 pontos de base. Um ponto alto, 2 e 3. Agora, a gente tira tudo junto. Puxa aqui para dar uma ajustada. Vamos fazer as 10 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laça e vamos continuar repetindo, fazendo a nossa repetição no próximo coração. Opa, pegou um fio ali. Então, a gente vai fazer aqui, ó, vou fazer mais esse grupinho com vocês. Um ponto alto, sem terminar, né? Tira só 2 alças, os 3 pontos altos. Agora, a gente tira tudo junto. Vamos fazer outro grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. Agora, a gente fecha tudo junto. Ajusta, faz as 10 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer o outro lado do coração, no meio ponto alto. A gente inicia o grupinho. 2 pontos altos, 3. Vamos fechar juntos eles aqui agora e fazer o último grupinho. 1, 2, 3. Fecha tudo junto. Ajusta. Ó, ele vai emborcando mesmo, tá? Daqui a pouco a gente puxa, ajusta ele aqui. 10 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai para o próximo coração fazer a mesma repetição. Então, aqui, ó. Olha, tá bem emborcadinho. Deixa eu soltar isso aqui, pra me continuar depois. Ele vai ficando emborcadinho, tá? Então, a gente já pode e deve ir ajustando aqui. Pronto, eu já fiz aqui as 10 últimas correntinhas. Agora, a gente vai entrar aqui pra finalizar, ó. Aqui tem o primeiro grupinho de 3 pontos altos fechados juntos, né? Então, a gente vai entrar aqui pegando as 3 alcinhas deles, tá? Lá no topo. Aqui, as 3 alcinhas. Com a agulha lá pra trás, você busca o fio e faz um ponto baixíssimo. Que a gente finalizou a carreira. Agora, a gente vai vir aqui, ó, nesse espacinho que formou aqui do próximo grupo, vamos entrar com ponto baixíssimo
e vamos subir 2 correntinhas, porque aqui a gente vai fazer um ponto alto em cada grupinho desse aqui, tá? Vai ser sempre nessa alcinha maiorzinha aqui que formou do segundo grupinho, de 3 pontos altos fechados juntos. Então, vamos subir 2 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto, e vamos para dentro do espaço de corrente, trabalhar 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pessoal, isso aqui, se você tem um ponto muito larguinho, você pode fazer alteração de pontos aqui, tá? Até de correntinha. Se o seu ponto for muito larguinho e ver que não ficou repuxando, que não pode ficar repuxando assim, tá? Senão vai emborcar seu trabalho. Você pode alterar a quantidade de correntinhas, pode alterar a quantidade de pontos aqui, tá? Porque essa base não vai interferir nesse caso, tá? Porque depois a gente vai fazer a parte do coraçãozinho aqui bem no meio dessa base. Então, não vai dificultar, não vai atrapalhar. E eu tô usando a agulha 3,5 mm. Se você tiver o ponto bem larguinho, você pode usar, é melhor você usar uma agulha menor, você usa 3 mm, ok? Então, vamos continuar aqui, já fiz os 12 pontos altos na alcinha. Agora, a gente vai vir aqui no topo desse segundo grupinho que formou. É esse mais, aqui, que tá mais visível aqui, tá? Esse buraquinho. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto. E aí, vai para a próxima alça, fazer a mesma repetição. É somente isso, essa carreira, tá? Então, a gente vai trabalhar 12 pontos altos em cada alcinha, um ponto alto nesse espacinho, deixa eu mostrar o outro. Aqui, ó, nesse espacinho que formou quando a gente foi para fazer o segundo grupo de 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou trabalhar o meu aqui e no final eu venho. Vamos finalizar aqui na segunda correntinha. Se você fez 3, entra na terceira, tá? Com ponto baixíssimo. Daqui mesmo, vamos subir 2 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto e uma de separação. Nessa carreira, a gente não trabalha o primeiro ponto alto e nem o último de cada bloquinho, tá? Então, a gente vai, a partir do segundo, começar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no penúltimo, que é até ele que a gente vai trabalhar nessa carreira. Estou chegando ali no final. Aqui, esse é o último que a gente vai trabalhar. Porque nesse aqui da carreira anterior, a gente não trabalha. Faz uma corrente, um ponto alto nesse ponto alto que está aqui no topinho do coração. Uma corrente e segue repetindo. Pula o primeiro ponto alto desse grupinho, vai para o segundo e faz a repetição, ok? Pronto, terminei a minha carreira. À medida que você for trabalhando as carreiras, você vai ajustando seu trabalho, tá? Isso é muito necessário. Então, vamos finalizar aqui na segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo. E daqui mesmo, a gente vai subir 2 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto e uma de separação. Vamos para o próximo grupinho aqui, fazer uma sequência de 5 pontos altos. Já fiz 2, esse aqui é aquele central, tá? 3, 4, 5. Nesse sexto ponto de base, a gente vai fazer um aumento. 2 pontos altos nessa mesma base. E desce seguindo a sequência de um ponto alto para cada ponto de base.
uma corrente, um ponto alto nesse ponto alto, uma corrente e segue repetindo o que a gente acabou de fazer. Uma sequência de 5 pontos altos, 3, 4, 5. No sexto ponto de base, a gente vai fazer o aumento, ou seja, 2 pontos altos na mesma base. E desce fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Uma corrente, um ponto alto nesse ponto alto, uma corrente e segue repetindo. Ó, o jeito que ele vai ficando quando a gente vai trabalhando. Então, por isso que é bem importante a gente ir ajustando a nossa peça, tá bom? Então, nessa carreira, a gente vai continuar fazendo o ponto alto nesse ponto alto aqui central, tá? Central eu falo porque separa cada bloco. Um ponto alto, uma corrente, uma sequência de 5 pontos altos. No sexto ponto de base, a gente faz o aumento e desce fazendo um para cada ponto de base. Uma corrente, um ponto alto nesse ponto alto central aqui, separa os blocos, uma corrente e segue repetindo. Terminei a minha carreira, olha, pessoal, como vai ficando todo emborcadinho. Então, é muito importante a gente vir aqui e ajustar a nossa peça, tá? Ele vai voltando ao normal. Então, vamos finalizar aqui na segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo. Vamos subir 2 correntinhas para equivaler primeiro ponto alto, mais 2 correntes de separação. E vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Já fiz 3, 4, 5, 6. Nesse aqui, no último que a gente fez o aumento, nós vamos fazer um aumento em cima dele. 2 pontos altos nessa mesma base. E segue fazendo um ponto alto para cada base. Agora, a gente vai fazer 2 correntes, um ponto alto em cima desse ponto alto, 2 correntes e segue repetindo. Tá bom? Ó, vamos ajustando. Então, a gente vai fazer um ponto alto nesse ponto alto central aqui, 2 correntes de separação dessa vez. Vamos fazer um ponto alto para cada base. Quando chegar aqui no ponto alto da carreira anterior, onde a gente fez o aumento, a gente vai fazer outro aumento, tá? 2 pontos altos na mesma base, desce fazendo um para cada base. 2 correntinhas, um ponto alto e 2 correntes e segue repetindo. Cheguei aqui no final da carreira. Para finalizarmos essa carreira e começar a próxima, a gente não vai fazer as 2 correntinhas como a gente vem fazendo aqui a sequência, tá? Então, para isso, a gente vai entrar, faz o último ponto alto, entra na segunda correntinha que a gente fez para dar altura, e vamos fazer aqui um ponto baixo mais alongadinho, tá? Faz ele mais frouxinho. Aqui, ó, bem soltinho. Agora, você entra envolvendo todo ele e faz um ponto baixo. Assim, a gente vai ficar onde a gente precisa para iniciar a próxima carreira. E o espaço vai ficar do mesmo tamanho que os outros, tá? Então, aqui a gente fez um ponto baixo, vamos fazer 2 correntes e um ponto baixo na próxima alça. Uma corrente e vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está o aumento que a gente fez na carreira anterior. Nessas 2 últimas carreiras aqui, a gente fez o aumento no segundo aqui, né?
Aqui a gente fez um aumento, nessa anterior a gente fez o aumento no segundo ponto alto que a gente fez o aumento da carreira anterior. A gente não vai seguir essa sequência nessa carreira aqui. Vamos fazer um aumento no primeiro, dessa vez somente, tá? Porque na próxima carreira, a gente vai iniciar o nosso coração, tá? Então, ele vai ficar bem centralizado aqui. Para isso, a gente vai fazer o aumento nesse primeiro ponto de base aqui, onde tem um aumento, não no segundo, como a gente fez no anterior, ok? Então, vamos fazer aqui nesse primeiro ponto alto, onde tem o aumento, vamos fazer um aumento. 2 pontos altos nessa mesma base. Aí, a gente segue fazendo um ponto alto para cada base. Aqui no último. Agora, a gente faz uma corrente, vai na próxima alça, faz um ponto baixo, 1, 2 correntes, na próxima alça, mais um ponto baixo, uma corrente e segue fazendo a repetição. Vou fazer mais esse aqui, para ficar bem claro que nessa carreira a gente não vai fazer o aumento no segundo ponto alto onde temos o aumento. A gente vai fazer no primeiro, para o nosso coração ficar bem centralizado aqui, tá? Aqui, ó. Aqui a gente tem um aumento. Vamos fazer o aumento nesse primeiro ponto de base, onde tem um aumento da carreira anterior. 2 pontos altos nessa mesma base. Aí, a gente segue repetindo. Um ponto alto para cada ponto de base aqui. Uma corrente, um ponto baixo na primeira alça, 2 correntes, um ponto baixo na segunda alça, uma corrente e segue repetindo. Então, essa será a sequência dessa nossa carreira. Terminei aqui minha carreira. Pessoal, então vamos lá nas questões de mudança de quantidade de pontos aqui. Caso necessário, se você tem um ponto mais larguinho, você já utiliza uma agulha mais fina, tá? Eu tô utilizando 3,5, você vai usar 3 milímetros. Aí, se o ponto for muito larguinho, as correntinhas estão muitas aqui, você pode diminuir, não tem problema. Só não diminui demais, de uma forma que fica repuxando seu trabalho, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você vai fazer seus pontos, ele vai ficar repuxando, fica feio. Se você diminuir a quantidade de pontos aqui, é assim, ó. Nós começamos dentro desse espaço de corrente com 12 pontos altos. Aqui a gente não trabalhou na segunda carreira desse grupinho, nem o primeiro, nem o último. Então, a gente ficou com 10 pontos altos. No próximo, a gente trabalhou a mesma quantidade, só que fez um aumento. Esses aumentos têm que ser feitos, tá? Porque isso aqui é uma base que ela vai ficando arqueada. Então, se você não fizer aumento aqui, ele vai repuxar, ele vai ficar reto. Aí, repuxa. Então, a gente começou com 12, não trabalhou o primeiro nem o último, ficamos com 10 na carreira seguinte. Na outra, a gente trabalhou todos os pontos altos e fez mais um aumento, então ficou com 11. Na próxima carreira, nós trabalhamos todos os pontos altos e fez mais um aumento, ficou com 12. E nessa aqui, a última, que agora, a partir de agora, a gente vai iniciar o nosso coração. Nessa última, a gente trabalhou todos os pontos altos e fez um aumento. Então, a gente ficou com 13, número ímpar. Se você fez alteração de pontos aqui, ótimo se você conseguiu alterar para uma numeração ímpar, tá? Igual aqui, a gente vai iniciar o coração nesse 7º ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai ficar centralizado. Se você fez alteração e ficou com pontuação par, você não precisa entrar aqui para ele não ficar torto, seu coração. Você pode entrar no meio, bem aqui, ó, entre os pontos altos, tá? De uma forma que ele fica bem centralizado, ok? Você pode fazer alterações, não tem problema na quantidade. Aí, você só fique atenta para o seu coração, você iniciar ele, fazer ele, e não ficar torto, tá? Você centraliza dentro da quantidade de pontos
altos que você tem aqui no final, tá? Que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos altos nessa base. Então, você centraliza de uma forma, você coloca de uma forma que ele fica centralizado. Então, vamos lá. Eu fiz aqui a última correntinha. Vou entrar aqui nesse ponto baixo que a gente fez aqui, que iniciamos a carreira, fazer um ponto baixíssimo. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo aqui nessa alcinha. Então, se você quiser entrar aqui com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha para equivaler esse ponto baixo, pode fazer, tá? Eu vou entrar um pouquinho diferente. Entra aqui na primeira corrente, pegando somente a alcinha da frente. Vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu envolvo toda a alça e faço um ponto baixo. Uma corrente. Nesse primeiro ponto de base, vamos fazer 2 pontos altos juntos aqui, nessa mesma base. Uma corrente, pula uma base na próxima, 2 pontos altos na mesma base. Uma, duas, 3 correntes, vamos pular 1, 2, 3, 4 no quarto, desculpa, 1, 2, 3 no quarto, que dá esse primeiro aqui onde fizemos o aumento. No quarto, isso aqui é para quem fez numeração ímpar, tá? Se você fez numeração par, você não entra aqui no topo do ponto alto, você entra no meio dos 2 pontos altos, tá? Vou entrar aqui e iniciar o meu coração, que é 3 pontos altos nessa mesma base. E desce repetindo. 1, 2, 3 correntes, pula 1, 2, 3 pontos de base no quarto, 2 pontos altos na mesma base. Uma corrente, pula um ponto de base no próximo, 2 pontos altos na mesma base. Uma corrente, vem nessa alcinha, a do meio, faz um ponto baixo. Uma corrente e segue repetindo isso aqui. Vou fazer mais esse com vocês. Um ponto alto, desculpa, 2 pontos altos nesse primeiro ponto de base. Ó, fez um nó aqui. Dois pontos altos, uma corrente. Pula um ponto de base no próximo, 2 pontos altos na mesma base. 1, 2, 3 correntes, pula 1, 2, 3 pontos de base no próximo, 3 pontos altos juntos, na mesma base. 1, 2, 3 correntes, pula 1, 2, 3 pontos de base no quarto, 2 pontos altos juntos. Uma corrente, pula um ponto de base no próximo, 2 pontos altos juntos. Uma corrente, vem nessa alcinha aqui do meio, faz um ponto baixo, uma corrente e segue repetindo. 2 pontos altos no primeiro, tá? Vamos finalizar essa carreira entrando no ponto baixo inicial. Se você fez a corrente, entra na corrente fazendo ponto baixíssimo. Nessa primeira alcinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Se você quiser iniciar da mesma maneira, tá? Ponto baixíssimo, uma corrente, pode fazer. Eu vou fazer como eu fiz aqui no ponto baixo. Ponto baixíssimo nessa correntinha, entro novamente e faço um ponto baixo. Uma corrente. Agora, a gente vai vir aqui dentro desse espaço de correntes e vamos trabalhar 3 pontos altos. 2, 3. Pode fazer ele um pouquinho mais alongado, tá? Se ficar repuxando. 1, 2, 3 correntes. No primeiro ponto de base, vamos fazer 2 pontos altos, na mesma base. No do meio, os 3 pontos altos. O modo de fazer aqui esse coração é do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Aqui não vai mudar. Ó, fez nó de novo. 3 pontos altos
no ponto do meio e no último 2 pontos altos juntos. 1, 2, 3 correntes, desce agora repetindo. Nessa alcinha, 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente na primeira alça. Um ponto baixo. 1, 2 correntes e um ponto baixo na segunda alça. Uma corrente e faz a repetição. Estou chegando aqui no final, fiz o último ponto baixo. Aqui, nós não vamos fazer as 2 correntinhas, tá? A gente vai finalizar a carreira e já começar a próxima, porque a gente vai fazer nessa alcinha de 2 correntes, vamos fazer um ponto baixo. Então, a gente não faz as 2 correntes, vamos entrar nesse ponto baixo. Se você fez correntinha, entra na correntinha. Faz ele mais alongadinho, tá? Entra novamente e faz o ponto baixo. Ok? Aqui agora, vamos fazer uma corrente. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base desse aqui. Um ponto alto para cada um deles. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Nesse primeiro ponto de base, vamos fazer 2 pontos altos nessa base. Uma sequência de 2 pontos altos agora, um para cada base. Chegamos aqui no meio dos 3. Aqui a gente faz mais 3 pontos altos juntos. 2, 3. Desce repetindo. 2 pontos altos na sequência. E no último, 2 pontos altos juntos. 1, 2, 3 correntes. Um ponto alto para cada ponto de base. Vamos continuar com os 3 pontos altos aqui. Ó, já tá tomando forma o nosso coração. Uma corrente, nessa alcinha de 2 correntes, a gente faz um ponto baixo. Uma corrente e continua repetindo. Vamos ajustando o nosso trabalho, para ele tomando forma, ok? Já fiz as 2 últimas correntes, vamos entrar nesse ponto baixo inicial, com um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Aqui nessa espaço de correntinha, a gente vai trabalhar um ponto baixo. Então, eu vou entrar do mesmo jeito, tá? Que eu fiz anteriormente. Nessa correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Entro novamente, envolvendo toda a alça e faço um ponto baixo. Uma corrente. Aqui, a gente vai fazer uma repetição de um ponto alto para cada ponto de base. Uma corrente, vem nessa alça de 3 correntes e faz um ponto baixo. Uma corrente. Vamos continuar o nosso coração agora. Vamos fazer uma sequência de 5 pontos altos, um para cada base. 2, 3, 4, 5. Chegamos no ponto central. Aqui a gente faz 3 pontos altos juntos. Agora, a gente desce fazendo um ponto alto para cada base. Cinco pontos altos. Uma corrente. Na alça, um ponto baixo, uma corrente, e aqui um ponto alto para cada ponto de base. Três pontos altos na sequência. Uma corrente, nessa primeira alça, um ponto baixo,
2 correntes, na próxima alça, um ponto baixo. Tá vendo que assim, os pontos são bem juntinhos, tá? Como eu disse, se você tiver um ponto bem larguinho, é melhor você usar a agulha 3 milímetros, tá? Uma corrente, agora repetição, vou fazer mais esse com vocês. Um ponto baixo, uma corrente, um ponto alto para cada ponto alto aqui. Uma corrente, um ponto baixo na alça, uma corrente. Uma sequência de 5 pontos altos, um para cada base. 3, 4, 5. Nesse ponto alto central, a gente faz os 3 pontos altos, na mesma base. E desce, seguindo um ponto alto para cada ponto de base. 3, 4 e 5. Uma corrente, um ponto baixo na alça, uma corrente, um ponto alto para cada ponto de base. Uma corrente, um ponto baixo na primeira alça, 2 correntes e um ponto baixo na próxima alça. Uma corrente e segue repetindo. Ok? Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho e vai fazendo com calma, tá? Vou fazer o meu e já vem. Pronto, pessoal, cheguei no final da carreira. Ó, já ajustei a minha peça aqui, ó. A gente pode ir puxando assim, ó. Onde tá fazendo os corações, pra ele já ficando ajustadinho. Vocês viram aqui, ó, nessa carreira aqui, a anterior, tem 3 correntinhas, ela ficou bem soltinha, né? É pra fazer esse efeito aqui. Quando a gente faz o ponto baixo nela, aqui fica um buraquinho maior, que é pra gente notar melhor o coração, tá? Pra gente ver ele mais bem formadinho. Então, vamos lá. A gente vai finalizar da mesma maneira que fez anteriormente, porque a gente vai ficar no meio dessa alcinha aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, a gente não faz essas 2 correntinhas. Faz o último ponto baixo, vem no ponto baixo que a gente iniciou a carreira. Vamos fazer um ponto baixo mais alongadinho. Entra novamente e faz o ponto baixo. Então, a gente ficou bem no meio da alcinha. Aqui, agora, vamos fazer 3, 4, 5 correntes. Vamos nessa alcinha aqui, ó, depois dos 3 pontos altos, vem para essa primeira alça, faz um ponto baixo. Agora, faz 2 correntes, na segunda alça, um ponto baixo. Uma corrente, vamos fazer uma sequência de 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Um meio ponto alto, a gente tira tudo junto. No próximo, um ponto baixo e desce fazendo essa repetição. Um meio ponto alto aqui e uma sequência de 5 pontos altos, um para cada base. 3, 4, 5. Uma corrente. Na primeira alcinha, um ponto baixo. 1, 2 correntes. Na segunda alcinha, um ponto baixo.
uma corrente, não, desculpa, 2, 3, 4, 5 correntes, aqui é 5 correntes. Agora, a gente vai direto para essa alcinha de 2 correntinhas. Aqui, a gente não trabalha esses pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui agora é repetição, tá? Vamos para a próxima alcinha, faz um ponto baixo. 1, 2 correntes. Na alcinha seguinte, um ponto baixo. Uma corrente, uma sequência de 5 pontos altos, um para cada ponto de base. 3, 4, 5. Agora, um meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. E desce repetindo. Um meio ponto alto. E 5 pontos altos na sequência. 3, 4, 5. Uma correntinha, nessa alcinha, um ponto baixo, 1, 2 correntes, na próxima alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, na alcinha do meio, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, e vai para a próxima alça, fazendo a repetição. Então, essa será a nossa sequência, tá? Pronto, pessoal, já cheguei aqui no final. Pessoal, vocês devem estar escutando aí no fundo o barulho dos cachorros dos vizinhos. O vizinho dos dois lados tem cachorro, então tem dia que eles estão mais atacadinhos e não tem jeito, acaba participando do nosso vídeo, tá? Então, vamos lá, eu fiz aqui as 5 últimas correntes, vamos entrar nesse ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Agora, a gente precisa ficar aqui bem no comecinho dessa alça, então, para isso, a gente vai caminhar. Vou entrar aqui na primeira correntinha, fazer um ponto baixíssimo, na segunda também, que eu pego só a alcinha da frente, tá? Faz ponto baixíssimo. Agora, a gente entra envolvendo toda a alça e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vem na alcinha de 2 correntes e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Agora, a gente vai fazer o biquinho dos corações, do mesmo jeito que fizemos aqui, tá? 2 grupinhos de 3 pontos altos fechados juntos. No primeiro ponto alto, a gente entra, tira somente de 2 alças, vai para o segundo, tira somente de 2 e no terceiro também. Agora, fecha tudo junto. Daqui agora, faz do mesmo jeito pelos 3 primeiros pontos. Ó, até chegar no meio ponto alto. Tira de 2, agora a gente tira tudo junto. Puxa para ajustar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Nesse lado, faz a mesma coisa. No ponto baixo, a gente não trabalha, vai no meio ponto alto. Pelos 3 primeiros pontos altos. Agora, a gente fecha tudo junto. E agora, pelos 3 últimos pontos altos, pontos de base, né? A gente faz os nossos 3 pontos altos fechados juntos. Ajusta. Agora, desce fazendo essa repetição aqui. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem nessa alcinha aqui, onde tá os 2 pontos altos, desculpa, pontos baixos, nessa alcinha de 2 correntes. A gente faz um ponto baixo.
1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui, ó, bem no comecinho aqui da alça. No comecinho eu digo perto do ponto baixo, tá? Faz um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo na outra alça. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Agora é a repetição. Do mesmo jeito aqui, eu vou fazer mais esse com vocês. A gente vem agora, né, na primeira alça de 2 correntes e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos, fechados juntos, um para cada ponto de base. Agora, fecha junto. Pelos próximos 3 pontos de base, a mesma coisa. Fecha junto. Ajusta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês viram aqui, ó, essa quantidade de correntinhas, eu coloquei a mesma quantidade que a gente fez aqui, tá? Então, vamos descer seguindo a mesma sequência. 3 pontos altos fechados juntos. Agora, o último grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. Você sempre ajusta aqui, tá? Pra não ficar um buraco muito grande no começo, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vai na alcinha de 2 correntes e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Temos essas 2 alcinhas aqui de 5 correntes. Vai na primeira, mais próximo do ponto baixo, e faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, vai na seguinte e faz também um ponto baixo, mais próximo do ponto baixo anterior. 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto baixo na alça de 2 correntes. Aí, você segue repetindo essa sequência, tá? Depois, a gente vai ajustando tudo e já está tomando forma a nossa peça, fica muito delicada. Se você tiver dúvida, volta de novo o vídeo, tá? Para fazer essa carreira, mas é bem tranquilo. Vamos finalizar essa carreira entrando no ponto baixo e fazendo um ponto baixíssimo. A próxima carreira é toda de pontos baixos. A gente vai fazer pontos baixos em todas essas alcinhas aqui, tá? Então, se você quiser entrar nessa alcinha direto e já fazer ponto baixo, pode fazer. Eu vou entrar aqui primeiro, com ponto baixíssimo na primeira alça. Agora, a gente vai fazer nessa alcinha de 5 correntes, 5 pontos baixos. Já fiz 3, 4, 5. Vamos direto para a próxima alça de 5 correntes e vamos fazer 5 pontos baixos. Aqui, bem no topo dessa lateral do coração, a gente vai fazer uma corrente. Vai para esse espaço de 10 correntes e vamos fazer 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui da mesma forma, tá? Na outra lateral do coração, a gente faz uma corrente. Nessa alça de 5 correntes,
5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos direto para a próxima alça de 5 correntes, fazer 5 pontos baixos. 3, 4, 5. Vocês estão vendo que eu não tô apertando esse ponto baixo. Na próxima carreira, a gente vai fazer o biquinho pegando somente a alcinha de trás. Também não precisa para não ficar repuxando, tá? Apertar esses pontos baixos. Aqui a gente vai fazer, tem essa alcinha de 3 correntes. Então, a gente vai fazer uma corrente aqui, vem na alcinha de 3 correntes, faz um ponto baixo e uma corrente e segue fazendo a mesma repetição. Então, a gente usou 5 correntinhas, né? E 10 correntinhas aqui. E aqui tem a de 3, que pega uma alcinha da outra. Então, nas alcinhas que tem 5 correntes, a gente vai repetir a mesma quantidade de pontos baixos. Repetir não, fazer a mesma quantidade de pontos baixos, 5. Onde tem 10 correntes, 10 pontos baixos. No topo de cada coração, em cada lateral, uma correntinha. Aí, aqui, onde chega a alcinha, que tem 3 correntes, você faz os 5 pontos baixos na alça, uma corrente, um ponto baixo na alcinha de 3 correntes e uma correntinha aqui. Volta o vídeo e faz com calma, tá? Se tiver alguma dúvida. Pronto, pessoal, terminei. Já estou aqui ajustando a minha peça para colocar os pontos baixos no lugar, porque ele vai ficando viradinho, né? Eu vou fazer a troca de fio agora, que eu vou fazer essa última do biquinho com fio em canto. Se você for continuar, você vai seguir a mesma sequência que eu vou fazer, tá? Então, eu fiz aqui a última corrente. Vou arrematar o fio. Vou usar aqui a agulha de tapeçaria, tá? Pra fazer o arremate. Eu vou entrar aqui no segundo ponto baixo. Entro na corrente e lá no segundo ponto baixo, novamente, eu gosto de pegar aqui uma alcinha do primeiro ponto baixo, para ele ficar bem preso. Então, eu vou percorrer aqui, só para prender o fio aqui um pouquinho, depois eu arremato ele. Aí, você faz o arremate da sua maneira, como você tá acostumado, tá? A gente não vai trabalhar o primeiro e o último ponto baixo de cada alcinha. Vou vir aqui, ó, nessa aqui. Não trabalha esse e faz nesse. Se você quiser entrar aqui, fazer uma correntinha, amarrar seu fio e uma corrente para equivaler ao ponto baixo, pode fazer, tá? Eu vou fazer um falso ponto baixo. E sempre a gente vai pegar a alcinha de trás para fazer o detalhe, tá? Isso aqui também é opcional. Eu gosto desse efeito e eu acho que fica bem mais bonitinho. O falso ponto baixo, a gente vem com a agulha por baixo do fio, segura aqui e faz uma volta. Aí, você pega esse fiozinho aqui e passa pro lado oposto da agulha, de uma forma que ele fica por cima do fio que vem do novelo, que ele fica mais preso lá. Vamos aqui no segundo ponto de base, pegando a alça de trás, e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos aqui agora. 2, 3 pontos baixos. Vamos fazer agora uma corrente nessa alcinha aqui de correntinha no topo. A gente envolve toda a alcinha e faz um ponto baixo. Uma corrente. Não trabalha o primeiro ponto baixo, vai para o segundo. E vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Nesse quarto ponto baixo, a gente vai subir 1, 2, 3 correntes. Vamos pegar as 2 alcinhas do ponto baixo. E vamos fazer um ponto baixo. Volta nesse mesmo espaço, faz um ponto baixo. Agora, a gente segue fazendo ponto baixo para cada ponto baixo aqui. A mesma quantidade que a gente fez anteriormente, tá?
Desce seguindo a mesma sequência, até no penúltimo, porque o último a gente não trabalha. Uma corrente, do mesmo jeito aqui. Na alcinha, a gente faz um ponto baixo, envolvendo toda ela. Uma corrente. Nas alcinhas que tem 5 pontos baixos, vamos fazer somente 3, porque o primeiro e o último a gente não trabalha. Vai pro segundo, faz 1, 2, 3 pontos baixos na sequência, um para cada base. Para separar aqui, ó, cada espacinho desse, entre uma alcinha e outra, a gente vai fazer uma correntinha. Não trabalha o primeiro ponto baixo da próxima alça, vai para o segundo, faz um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Aqui, a gente tá, ó, tem uma alcinha aqui, o ponto baixo e uma alça. A gente vai fazer uma corrente, entra aqui na primeira alça, faz um ponto baixo, envolve toda ela, tá? Vamos subir 1, 2, 3 correntes, entra aqui de novo, pegando as 2 alças, faz um ponto baixo. Vai na próxima alcinha e faz o ponto baixo. Então, a gente tem um picô bem em cima desse ponto baixo aqui, tá? Uma corrente, segue fazendo a mesma repetição. Não trabalha o primeiro, vai pro segundo. Faz uma sequência de 3 pontos baixos. Chegou aqui na divisão de cada alça. Aqui a gente faz uma corrente. Não trabalha a última, né? E nem a primeira da próxima alça. Vai pro segundo. E faz 3 pontos baixos na sequência. Um para cada base. Aqui chegamos na alcinha, do topo do coração. Do mesmo jeito aqui, tá? Ó, vai ficando emborcadinho esse mesmo, depois a gente ajusta. Faz uma corrente, um ponto baixo envolvendo toda essa alcinha. E uma corrente. Agora, aqui, temos 10 pontos baixos. Vamos fazer 4 na sequência. Não trabalha o primeiro, vai pro segundo. 1, 2, 3, 4. Nesse quarto, a gente faz o picô com 3 correntes. Pega as 2 alças dele, opa. Faz um ponto baixo, volta no mesmo espaço, faz um ponto baixo. Agora, aqui, a gente segue fazendo um ponto baixo para cada base, até no penúltimo. São 4 aqui também. 3, 4. Não trabalha o último, chegamos aqui no outro topo. Faz uma corrente, um ponto baixo envolvendo toda a alça, uma corrente e segue repetindo. Vou fazer mais essa aqui, tá? Até chegar lá no topo. Nessa alcinha de 5 pontos baixos, não trabalha o primeiro, faz 3 pontos baixos na sequência. 1, 2, 3. Aqui no espaço que separa cada alça, uma corrente. Vai para segundo. Faz 3 pontos baixos na sequência. Aqui chegamos no ponto baixo que tem as 2 alças. Vamos fazer um picô. Uma corrente, entra na primeira alça, faz um ponto baixo, 3 correntinhas do picô, entra pegando as 2 alças do ponto baixo e fecha com ponto baixo. Vem para a segunda alça e faz um ponto baixo. Uma corrente e segue fazendo a repetição. Ó, vai ficando todo bagunçado. A gente vai, depois que terminar, pode ir ajustando assim se quiser, e depois que terminar, a gente já vai fazer isso aqui, ó. Puxa pra cima e pra lateral. Para os pontinhos ficar todos ajustados. Olha que coisa linda e delicada que fica. Então, eu vou fazer a minha carreira aqui, tá? Do biquinho, vou finalizar.
e trago a peça pronta para vocês. Pronto, pessoal, terminei a minha peça. Olha que coisa mais linda e delicada. Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu achei muito lindo. Pessoal, então eu utilizei aqui o fio Encanto. Você pode usar o de polipropileno, tá? Ou qualquer outro fio, mesmo que você estiver utilizando aqui para fazer a peça. Então, desde já, deixe seu joinha, não se esqueça, tá, gente? Isso é muito importante para o YouTube entregar para mais pessoas. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Qualquer dúvida que tiver, pode deixar lá no Instagram para mim, tá bom? Ou aqui nos comentários, eu respondo vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.